Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o professor Ari Schuller e convido vocês, concurseiros, estudantes e operadores do direito, ao aprendizado dos principais institutos da execução penal, numa abordagem didática, simples e direta, de maneira que o entendimento dos aspectos da execução penal se tornem claros e fáceis de serem aplicados, como, por exemplo, a progressão de regime, o livramento condicional, as saídas temporárias, as penas restritivas de direitos e o procedimento de instrução e julgamento das faltas disciplinares. Venha comigo nesse curso de execução penal. E este curso de execução penal é voltado para a advocacia criminal, para concursos públicos, estudos universitários e para profissionais da área da segurança pública, abrangendo o estudo da dogmática, da jurisprudência, da doutrina e peças profissionais. Apresento para vocês o meu breve currículo. Eu tenho graduação em Direito pela Universidade Católica de Pelotas, eu sou especialista em Direito Penal pelo Verbo Jurídico, mestre em Criminologia pela Universidade Fernando Pessoa de Portugal e sou servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Professor de Direito Penal e Criminologia, tenho experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Penal Econômico, execuções criminais e racismo. E ainda sou membro do Coletivo da Igualdade Racial do Sindijus. Meus amigos e minhas amigas, apresento agora a vocês os meus canais de comunicação, se vocês quiserem receber dicas e atualizações diárias de conteúdos sobre concursos públicos na área do direito e da criminologia. Inscrevam-se nos meus canais, seja no Instagram, no Facebook ou no YouTube, ok? Iniciando então efetivamente o nosso estudo sobre execução penal, vamos primeiramente entender o seu conceito. A execução penal é a fase processual iniciada após o processo de conhecimento, onde foi proferida uma sentença condenatória, em que o Estado faz valer a pretensão executória da pena, tornando efetiva a punição do agente e buscando a concretude das finalidades da sanção penal. E a natureza jurídica da execução penal é uma atividade primordialmente jurisdicional, já que precisa de decisões judiciais para decidir sobre os incidentes na execução, embora, muitas vezes, trata-se de uma atividade meramente administrativa, pois prescinde da atuação judicial, valendo-se apenas de decisões de cunho administrativo. E nesse contexto de execução penal, qual seria, afinal, as finalidades da pena? A função retributiva visa simplesmente retribuir ao condenado o mal que ele causou à sociedade, quando ele transgrediu os bens jurídicos por ela delimitados, ao cometer a respectiva infração penal. Já a prevenção geral positiva é quando a aplicação da pena tem por finalidade reafirmar à sociedade a existência e a força do direito penal. Na prevenção geral negativa, é quando a pena concretizada fortalece o poder intimidativo estatal, representando um alerta a toda a sociedade para o não cometimento da infração penal. A prevenção especial positiva visa o caráter reeducativo e ressocializador da pena. Busca preparar o condenado para uma nova vida quando ele retornar à sociedade. E talvez aqui seja a mais importante das finalidades da pena, pois ganha
toda a sociedade na ressocialização do apenado. Algo que se encontra cada vez mais difícil nos presídios brasileiros, pela deficiência do controle estatal e a proliferação do comando dos presídios, pelas organizações criminosas como o PCC, o Comando Vermelho e assim por diante. Por último, a prevenção especial positiva, que visa a intimidação do autor da infração penal para que ele não volte a cometer infrações penais. Fundamento constitucional e princípios orientadores da pena. O primeiro princípio a ser estudado é o princípio da intranscendência da pena, ou ainda princípio da personalidade ou da pessoalidade, previsto no artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal, e indica que o processo, a pena e a medida de segurança não podem ir além do autor do fato delituoso, isto é, o executado sempre será aquele em desfavor de quem se proferiu uma sentença condenatória ou de absolvição imprópria. Assim, uma eventual indenização pelo fato praticado não pode ser cobrada de familiares do apenado, por exemplo. Já o princípio da legalidade, no latim nullum crimen nulla poena sine praevia lege, previsto no artigo 5º, 39 da Constituição Federal e artigo 1º do Código Penal, significa que nenhum comportamento pode ser considerado crime e nenhuma pena pode ser aplicada e executada sem que uma lei anterior à sua prática assim estabeleça. Mas a doutrina divide o princípio da legalidade em outros dois princípios. O primeiro, o princípio da reserva legal, segundo o qual não há crime sem lei que o defina, nem pena sem cominação legal. E segundo, o princípio da anterioridade, o qual prevê que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Assim, o enquadramento da conduta como crime e a previsão de pena deverão ser anteriores ao fato delituoso. Já o princípio da proporcionalidade encontra respaldo constitucional no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal, e significa que a pena deve ser proporcional ao crime praticado, ou seja, deve haver um equilíbrio entre a infração praticada e a sanção imposta. Ok? Quanto ao princípio da individualização da pena, é previsto no artigo 5º, inciso também 46 da Constituição Federal, e é analisado sob 3 aspectos. No âmbito legislativo, seria a individualização legislativa ou formal, e ocorre no momento da criação do tipo penal incriminador, onde o legislador estabelece abstratamente o mínimo e o máximo da pena cominada. No segundo momento, no âmbito judicial, é a individualização judicial, onde, diante do caso concreto, o juiz do processo de conhecimento, a partir dos critérios estabelecidos na legislação, fixa a pena cabível ao autor da infração penal. E, por último, no âmbito executório, na individualização executória, o juiz da execução penal adapta a pena aplicada na sentença à pessoa do condenado ou internado, quando analisa benefícios como a progressão de regime, o livramento condicional, a saída temporária e assim por diante.
Em relação ao princípio da humanidade, está previsto no artigo 5º, incisos 47 e 49 da Constituição Federal, que veda o estabelecimento de penas de caráter perpétuo, de banimento, cruéis, de trabalhos forçados e de morte, a não ser, neste último caso, em guerra declarada. Estabelece a obrigatoriedade de respeito à integridade física e moral do condenado. Esses foram os principais apontamentos nessa primeira parte do nosso estudo. Espero vocês até o próximo encontro. Um grande abraço. Até mais.